Olá, olá! Olá, pessoal! Oi, Luiz! Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certinho aí? Ei, Cristina! Vamos só esperar o pessoal entrar pra gente iniciar, tá bom? Dá um tempinho, dá uns minutinhos pra gente começar aqui a conversa. Se alguém quiser mandar já alguma pergunta, mandando alguma coisinha aí, porque eu já vou, já deixo anotadinho aqui e a gente vai conversando sobre isso, tá? Vou dar só mais uns minutinhos para todo mundo chegar. Ei, Letícia, ei, Bruno, que bom vê-los aqui. Só mais uns minutinhos, gente. Já vamos falar. Todo mundo conseguindo me ouvir? Manda um joinha aí pra eu ver que tá todo mundo me ouvindo. Ei, Letícia, beijo. Ótimo, todo mundo me ouvindo. Então tá bom. Muito bom. Olá, Tamara. Então vamos lá, gente. Só mais um minutinho e a gente já fala. Gente, desculpa se houver alguma desconexão entre a nossa conversa, mas eu fiz plantão essa noite, então eu tô bem cansada. Essa cara aqui de cansada é por conta do plantão. O plantão não foi muito agradável, mas passou. Mas me perdoem qualquer desconexão que houver e podem me mandar as perguntas, tá? Se não ficar claro alguma coisa. Ei, Gláucia. Ei, Nath. Bom te ver aqui. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar a nossa conversa. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o nosso tema hoje e peço que, se alguém tiver alguma pergunta, por favor que mande no final, porque eu vou deixar a parte final para a gente responder, porque eu não vou conseguir prestar atenção, conversar com vocês, passar o que eu quero passar e ler as perguntas ao mesmo tempo. Então, sim, quem quiser mandar pergunta é super bem-vinda, mande por favor, mas deixe pro finalzinho que aí eu consigo responder todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar dessa tal e polêmica APLV, o que é isso, né? Muitos queridos pacientes me perguntaram o que é essa tal APLV, né? Então, quem já tá nesse universo conhece muito bem. Mas quem não tá, desconhece e me desculpe por ter colocado por siglas, mas é porque não ia ficar mais fácil a visualização. Bom, a APLV ela é uma alergia à proteína do leite de vaca, que é uma doença alérgica, né, que compreende a alergia alimentar, que tornou-se um problema de saúde mundial por conta do grande aumento, da grande incidência que nós tivemos agora nos últimos 5 anos. Então, é uma doença que vem adquirindo importância, não é tão conhecida, mas os casos vêm aumentando, assim, assustadoramente. Então, os fatores que definem isso daí são os fatores ambientais, né, e os fatores genéticos,
porque a gente sabe que houve muita mudança no hábito alimentar e principalmente na composição genética dos alimentos. Então, é o que está mais definindo isso daí. Então, o que é a alergia à proteína do leite de vaca? Então, o leite de vaca ele é considerado o produto mais alergênico, o alimento mais alergênico que nós temos. E a sua incidência maior é nos bebezinhos, né, de 0 a 1 ano, mas ela pode ocorrer inclusive em adultos. Então, nós temos uma maior incidência nos bebês pelo fato de ser a primeira fonte alimentar dos bebês, né, ser o contato com o leite, e por conta disso eles acabam tendo contato com uma primeira proteína que é altamente alergênica e por conta disso acaba tendo uma facilidade maior para desenvolver essa alergia à proteína do leite de vaca. Além disso, a imaturidade do trato gastrointestinal desses bebês, né, é o que mais vai contribuir para que essa alergia ocorra. Então, como que ocorre a alergia? Como que a alergia consegue se desenvolver? Ela vai depender principalmente de 3 fatores principais, né? Que é o substrato genético, né? O componente genético daquele paciente. É uma doença que ela tem uma carga genética importante. Se houver alguma doença alérgica na família, provavelmente ela vai ser transmitida através de gerações e alguém vai acabar desencadeando. Seja ela uma dermatite atópica, seja uma alergia respiratória ou uma alergia alimentar, que é a que nós temos em ocorrência maior agora, né, nesses últimos tempos. Vai depender também da associação do contato daquela proteína com o trato gastrointestinal, de uma proteína altamente alérgica em contato com aquele trato gastrointestinal que está se desenvolvendo. Então, um trato gastrointestinal imaturo, que ainda não tem as defesas totalmente formadas, ainda não tem aquele seu componente de eliminação dos componentes alérgicos totalmente em pleno funcionamento. Então, vai ser o substrato genético, o contato com uma proteína altamente alergênica e a quebra dos mecanismos de defesa daquele trato gastrointestinal que ainda não está totalmente maduro. Então, nós vamos ter essa principal associação no desenvolvimento da alergia à proteína do leite de vaca, né? Então, como que a gente faz para poder identificar a ocorrência da alergia nos bebês, nas crianças em geral? Então, a gente sabe que bebê chora, bebê tem cólica, bebê golfa muito, bebê vomita demais. Então, a gente sabe que principalmente nos 3 primeiros meses, eles vão desenvolver muitos desses sintomas, né? E na grande maioria das vezes, a alergia alimentar ela é subdiagnosticada por isso, porque é muito comum o bebê ter cólica, é muito comum o bebê chorar, é muito comum o bebê golfar, o bebê regurgitar. Então, são coisas de bebê, mas são considerados fisiológicos quando eles acontecem numa frequência baixinha e de uma forma que aquilo ali não atrapalhe o bem-estar do bebê, né? Vai ser, por exemplo, as cólicas, cólica fisiológica, que é natural do bebê pela idade, né, até os 3 meses de vida, ela tem horário para começar e tem horário para terminar. Então, é uma cólica que ocorre ali no finalzinho da tarde, que vai terminar dali a 3 horas depois. Então, é uma cólica que tem uma hora marcada. Então, assim, essa cólica não é o dia todo, não é uma cólica que vai atrapalhar aquele bebê, que vai interferir na vida daquele bebê. Golfadas. As golfadas acontecem, a gente sabe que bebê golfa mesmo, bebê golfa inclusive dormindo, né? Aquele bebê, principalmente o RN, o recém-nascido, que é de 0 a 30 dias, é um bebê que vai golfar mesmo, e vai golfar dormindo, e vai golfar pelo nariz. Isso é muito comum, assusta demais, eu sei, assusta muito, mas acontece. Acontece muito e na maioria das vezes não significa doença. E o bebê que vomita também, né? A gente tem aquele bebê que vomita em jato, mas aquilo ali nunca incomoda ele. É um bebê que a gente chama de vomitador feliz. Ele tá assim, golfando, ele tá vomitando, mas tá sempre em paz. Não é uma coisa que atrapalha ele. Então, a gente tem que começar a desconfiar que tem alguma coisa errada com aquele bebê, que ele pode estar com algum transtorno no trato gastrointestinal, quando ele passa desse limite entre o fisiológico e o não fisiológico. Então, quando é um bebê que tem cólica o dia inteiro,
tem cólica o dia inteiro, um bebê que só chora, é um bebê extremamente irritado, é um bebê que procura consolo na amamentação, mas não consegue, vai amamentar e tá sempre muito irritado, não consegue sugar, suga e parece que tem uma coisa sempre ali incomodando, não tem uma mamada eficiente. Golfa o dia inteiro, golfa e chora, chora e golfa. Então é uma criança que está irritada, é uma criança que nunca está tranquila, não tem um sono tranquilo, não tem um sono reparador, tem um sono leve, acorda, desperta, dorme um pouquinho, ali acorda de novo e sempre irritado, uma irritabilidade fora do comum, que chama muita atenção das mães e que as mães ficam muito preocupadas e que na maioria das vezes é o sintoma que elas levam ao pediatra. Então elas chegam, meu filho tá muito choroso, tá chorando demais. E a grande maioria, né, de nós, como pediatras, sabe que aquilo ali é normal. A gente não consegue quantificar aquilo dali com um depoimento da mãe, porque a gente sabe que o bebê chora, e bebê golfa, e bebê fica irritado, e bebê se incomoda com qualquer coisa, né? Mas tem um limite. Então, assim, é bom a gente, às vezes, sempre dar atenção para as mães, porque elas não querem que o bebê fique doente. Então, assim, na maioria das vezes elas não vão aumentar essa queixa, não vão piorar aquele bebê por ela mesma. Então, se ela realmente acha que aquilo ali está fora do normal, a gente tem que levar em consideração. E daí vem uma série de conjuntos, né? Então, vai ser um bebê extremamente irritado, vai ser uma série de fatores que vão se associar e vão fazer a gente suspeitar que aquele bebê tem algum transtorno no trato gastrointestinal. Então, o primeiro deles que chama a atenção é um bebê sempre muito irritado, extremamente irritado para mamar, irritado, chora o dia inteiro, não tá tranquilo. Aquele bebê que golfa muito, golfa além do normal, né? Tá sempre golfando. Chora, golfa e chora, né? Esse bebê, ele pode ter algum transtorno do trato gastrointestinal. Aquele bebê que tem muita cólica, um bebê que se espreme demais, que fica o dia inteiro se espremendo e não consegue ficar tranquilo, parece que fica se remexendo muito. Então, esse bebê pode ter algum transtorno do trato gastrointestinal. Outra coisa importantíssima que chama muita atenção também é a alteração das fezes. Então, a mãe vai sempre perceber, a primeira coisa que as mães fazem, né, e por instinto materno, claro, é pegar a fraldinha do bebê, abrir e olhar bem assim, porque ela vai notar toda vez que aquelas fezes estiverem alteradas. E esse é um dos principais sinais que o bebezinho pode apresentar, né, a alteração das fezes, mas pode ocorrer também sem ter alteração das fezes. Então, o que chama atenção nessa alteração das fezes, então? Então, o principal e o mais clássico que todo mundo espera numa alergia à proteína do leite é o sangue nas fezes. Mas nem sempre esse sangue vai estar presente. Se estiver presente, a chance de ser alergia alimentar é muito grande. Mas se ele estiver ausente, a gente não pode desconsiderar a alergia, levando em consideração os outros sintomas que aquela criança pode estar apresentando. Outra alteração das fezes importantíssima que nós temos também é a consistência das fezes. Bebezinho que vai ter fezes muito liquefeitas, vai fazer cocô o dia inteiro. Então, é uma alteração que a mãe também vai chamar atenção. Não é aquela alteração comum de bebê, que bebê mama e tem evacuações. Então, não é assim, é diferente. Outra coisa também, o muco é como se fosse uma clara de ovo ali no meio daquelas fezes, em que a mãe consegue perceber direitinho a diferença entre as fezes e entre esse muco. Então vai estar bem visível e ela vai conseguir identificar aquilo ali pra gente, e a gente vai associar isso com os outros sintomas, porque o muco isolado, ele não é sinal de nada. Se houver apenas a presença de muco nas fezes, não há o que se preocupar. Se não houver nenhum outro tipo de sintoma, não tem o que se preocupar nesse momento. Então, a presença do muco, ela só vai ser relevante quando houver a presença dos outros sintomas. Choro, irritabilidade, cólica, golfadas, então essa série de outros fatores. Mas lembrando que todo bebê que tem o muco, ele tem um trato gastrointestinal em alta atividade, por conta da sua maturação. Então, o muco é como se ele fosse uma proteção ali daquela camada epitelial intestinal, promovendo tanto o amadurecimento daquele trato gastrointestinal, quanto a proteção para que ele consiga eliminar tanto as proteínas mais alergênicas, quanto qualquer agente infeccioso. Então, o muco é um bom sinal
quando ele está presente isolado, mas ele pode ser um sinal de alergia à proteína quando ele estiver associado com os outros sintomas. Então, assim, os principais sintomas, né, pode ser a alergia, geralmente ela é multivariada em relação aos sintomas, a gente nunca consegue fechar o diagnóstico com um sintoma só, geralmente são um conjunto, e a gente tem que procurar fazer essa associação para a gente não subdiagnosticar ou então diagnosticar de uma forma errada. Não é fácil, eu falo por experiência própria que às vezes a alergia ela se confunde com muitas outras doenças, principalmente com o refluxo, mas ocorre um refluxo que é secundário e causado por essa alergia alimentar. Então, a gente tem que relacionar isso daí com um conjunto de fatores. Então, para as mães, né, o que mais vai chamar a atenção aí é esse conjunto de 3 fatores principais, que é a irritabilidade, a cólica e as golfadas em excesso. Então, se o bebê apresentar isso, esse conjunto de coisas, provavelmente ele pode estar com algum transtorno do trato gastrointestinal. Vale a pena a gente investigar e ver se trata-se disso ou não. E lembrando que nessa idade, né, na fase de lactente, principalmente até 1 aninho de idade, a ocorrência o principal transtorno do trato gastrointestinal que nós temos aí é a alergia alimentar. E o principal alimento causador disso daí é a proteína do leite de vaca, porque é a primeira fonte alimentar que a criança tem contato. Mas pode acontecer com outros alimentos a partir do momento que a criança tem o contato com essa introdução. Então, vai depender muito de contato. E como que a gente faz para diagnosticar isso daí? Então, eu tenho assim, muitos pacientes que têm muitas dúvidas em relação ao exame, principalmente em bebezinho, né, menor de 6 meses, principalmente, menores de 1 ano. Então, como que a gente faz para diagnosticar isso daí? A alergia, ela tem 3 tipos. Então, ela tem o tipo IgE mediado, que é uma das mais intensas, mais rápidas manifestações e uma das mais graves. Então, essa IgE mediada, a reação vai ser na hora, vai ser rápida, teve contato com aquele produto, com aquele alimento alergênico, ela vai manifestar sintomas naquele instante. E os sintomas, geralmente, eles são edema labial, edema de glote, obstrução das vias aéreas respiratórias, causando até a anafilaxia, né, que é a manifestação alérgica geral. Então, essas alergias, elas são as IgE mediadas. Felizmente, elas ocorrem em menor porcentagem, em torno de 30% dos pacientes que têm alergia alimentar. Então, por isso, é mais difícil a ocorrência dela. E quando ocorre, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque realmente ela demanda muita atenção, porque pode ocorrer de uma forma bem grave. E é dependente de paciente para paciente, porque às vezes o contato com uma pequena quantidade daquele alimento vai desencadear, mas tem paciente que depende de uma grande quantidade do alimento para poder desencadear aquela alergia, então é imprevisível. Então, uma vez o paciente tendo essa alergia que seja IgE mediada, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de cuidado na hora desse contato alimentar. O segundo tipo de alergia alimentar é a alergia alimentar IgE não mediada, que é a mais comum. Vai ocorrer em pelo menos 60% dos casos de alergia alimentar e é aquela que não tem sintoma respiratório, não tem sintoma de edema, ela tem sintomas mais leves, exclusivos do trato gastrointestinal. Então, ou vai ser vômito, às vezes vômito repetitivo, vômito em jato, cólica, dor abdominal, diarreia ou constipação. Então, ela vai se alternar entre esses sintomas e vai variar de paciente para paciente e vai variar de alimento para alimento. Lembrando que o leite de vaca, que é o que nós estamos falando, é um dos mais alergênicos que nós temos, por isso a importância da gente falar dele aqui agora. E temos a alergia, o terceiro tipo é alergia mista, alergia alimentar mista, em que ela vai ter componente IgE mediado e vai ter componente IgE não mediado. Então, a criança e o paciente vão apresentar todos os sintomas. Vão ter edema de inchaço, edema labial, vão ter manchas na pele, sinais de urticária, hiperemia, vai ter sintoma do trato gastrointestinal, vômito, diarreia. Então, essa é a pior, mais florida, né, que vai ter mais sintomas, e é o que a gente tem que tomar muito cuidado também. E aí eu queria falar disso para a gente poder entrar nos exames.
Então, por que que vem aí os exames? Quando a alergia ela é IgE mediada, a gente consegue fazer exame, porque os exames que a gente vai fazer vão dosar justamente a IgE específica daquele alimento, que vai desencadear o processo alérgico, e aí a gente consegue dosá-la no sangue nos pacientes que têm essa alergia IgE mediada. Naqueles pacientes que não têm essa alergia IgE mediada, que são a grande maioria, 60% dos casos, que vão ter sintomas gastrointestinais, a gente não consegue fazer exame para comprovar isso daí. A gente consegue fazer exames para ajudar na suspeita diagnóstica, que muitas das vezes basta um exame de fezes, é um pouco mais ampliado, que a gente consegue, junto com os sintomas, fechar, junto com aquele exame de fezes, que vai estar positivo para o que a gente procura, a gente consegue conjugar e consegue fechar o diagnóstico ali, do que a gente está procurando em questão. Mas não há necessidade da gente fazer exame em todos os pacientes que a gente suspeita. O diagnóstico é clínico, assim como a maioria das doenças em criança, o diagnóstico é clínico e não depende de exame. Então, mesmo as IgEs mediadas, se não for tão grave, se a gente não suspeitar de outro alimento em questão, não há necessidade de a gente fazer aquele exame ali para poder dosar essa IgE, o tanto dessa IgE e tanto que é reativo, porque a gente sabe que o tratamento é a remoção daquele alimento causador. Então, é o que as mães muitas vezes me perguntam e me pedem, né? E é uma dúvida que fica mesmo. Precisa fazer algum exame, doutor? Então, não tem necessidade, gente. Então, o diagnóstico é clínico. A gente vai conjugar os sintomas que vocês vão levar até nós. E aí, através disso, a gente consegue fechar o diagnóstico sem a necessidade real de um exame. Então, muitas vezes, a gente vai submeter aquele bebezinho a um exame de sangue desnecessário que não vai nos ajudar em nada. Então, não tem necessidade. O que a gente pode fazer, né, se necessário, é o exame de fezes, mas o diagnóstico ele é eminentemente clínico. Então, não precisam preocupar com exames nesse momento, tá? Como que essa alergia à proteína do leite, como que ela vai ocorrer? Então, o leite de vaca, ele, já falei, é um dos alimentos mais alergênicos que nós temos e ele possui mais de 20 proteínas com alto poder alergênico. Então, aquele trato gastrointestinal, ao entrar em contato com esse componente alergênico, essa proteína alergênica, ela vai desencadear uma série de fatores, porque o organismo daquele bebê, ele já é geneticamente preparado para ele não conseguir digerir aquela proteína, e o organismo dele vai começar a produzir uma cascata de eventos, uma cascata de processos e vai desencadear o processo alérgico. E através disso o organismo vai tentar eliminar aquela proteína ali que não está conseguindo ser digerida, não está conseguindo ser associada naquele intestino, e ele vai manifestar aquilo ali com sintomas, né? Seja através de vômito, seja através de diarreia, seja através de cólica, porque a digestão não se processa, a digestão não ocorre. E aí aquele bebezinho vai acabar manifestando com esses sintomas que eu acabei de falar, né? Tentando eliminar mesmo aquele agente estranho. E como que a gente trata a alergia? Muitas vezes, muitas mães chegam para mim desesperadas já chegam numa fase tardia, às vezes bebezinhos já de 3 meses, 4 meses, então elas chegam às vezes bem desesperadas e eu entendo e dou razão, que às vezes pediram a ela para poder suspender o aleitamento materno. Gente, não há necessidade nenhuma de suspender o aleitamento materno. Inclusive, o leite materno, ele é um indutor da tolerância oral. Então, é o que vai ajudar, é um fator protetor, é um fator positivo para que aquela alergia alimentar acabe. Ele vai induzir a tolerância oral àquele alimento. Então, não há necessidade nenhuma de suspender o aleitamento materno. Se uma criança em aleitamento materno exclusivo manifestar sintomas de alergia, o que a gente vai tratar aí nesse caso é exclusivamente a alimentação materna. Porque a gente sabe que a proteína da alimentação, a proteína do leite, né, da alimentação da mãe, ela vai passar através do leite materno por uma proteína única, que é
a beta-lactoglobulina, que é a proteína mais alergênica do leite. Então, é essa proteína que vai estar presente no leite materno e vai desencadear os sintomas daquela criança que vai manifestar alergia alimentar. Então, não há necessidade nenhuma da gente suspender esse aleitamento materno, por favor. Então, as mães podem ficar tranquilas. O difícil aí é tratar, né? O difícil é cuidar da alimentação materna, porque a gente sabe que ela vai precisar excluir todos os tipos de... toda a fonte láctea da sua alimentação, e isso já é cultural, né? Já tá na nossa cultura, e a gente não consegue, assim, viver totalmente sem o consumo de produtos lácteos. Então, acho que a parte mais difícil é essa, mas toda mãe que faz e que precisa fazer sabe disso muito melhor que eu, que é difícil, né? É cansativo, é desgastante, mas no final das contas é super positivo porque vê a melhora significante da criança. Então, vale muito a pena quando a mãe precisa e quer manter o aleitamento materno. A gente consegue manter e consegue observar a melhora só com esse tratamento. Naquele bebê que está em uso de fórmula infantil, a gente tem que mudar para uma fórmula específica, e aí vai depender do grau da alergia, do tipo da alergia e da manifestação dos sintomas e da idade do paciente também. Então, a gente temos que avaliar, cada caso é um caso, e a gente tem as fórmulas extensamente hidrolisadas, as fórmulas parcialmente hidrolisadas e as fórmulas de aminoácido, que são totalmente livres da proteína, e vai depender de caso a caso para a gente poder tratar especificamente aquele caso. Então, eu recebo muitas mães que chegam no consultório e falam: eu não aguento mais comprar leite, esse meu bebê já tomou todos os leites que existem na farmácia, eu tô cheia de lata lá, eu faço pirâmide de lata de fórmula infantil. Então, isso é muito comum. Então, gente, vamos atentar principalmente aos sintomas, sabe? Porque se um bebê que tá chorando demais, se uma mãe que tá reclamando demais, ela tá falando, por algum motivo ela tem razão. Então, a gente tem que levar em consideração esses sintomas que na maioria das vezes passam despercebidos, pelo que eu falei lá no início, pelo fato do bebê ser um bebê que chora, um bebê que golfa, um bebê que tem cólica. Então, isso daí, às vezes, vai passar despercebido e a gente deixa pra lá, e o bebê não melhora e vai trocando de leite, achando que a causa pode ser fórmula, e na maioria das vezes não é. E às vezes até entra com medicação que não há necessidade, né, na maioria das vezes, que acabam piorando aqueles sintomas, porque a medicação vai interagir naquele intestino que está imaturo e vai fazer uma resposta inflamatória e vai aumentar aqueles sintomas ali. Voltou. Todo mundo tá me ouvindo? Manda um joinha para todo mundo que estiver me ouvindo. Acho que voltou. Caiu aqui rapidinho, mas vamos voltar. Então, eu estava falando das fórmulas, né? E estava falando do aleitamento, da importância do aleitamento materno e de como que isso é importante para a gente poder conduzir e tratar a alergia. E vamos prestar atenção mesmo nos sintomas, porque os sintomas, eles vão diagnosticar uma alergia e às vezes não deixar passar para que aquele bebê sofra muito e aquela família se desgaste demais e acabe não chegando numa conclusão e não chegando num diagnóstico, tá? Eu separei aqui algumas perguntas para a gente poder responder. E agora, quem tiver pergunta, pode mandar. Eu queria ser bem breve nesse início para a gente não perder muito tempo, porque eu quero falar mais das dúvidas e dos mitos e das verdades, né? Então, quem já tiver perguntinha já pode me mandar aí que eu já consigo responder. Então, aqui uma questão muito importante é: bebê que tem a PLV, eles podem fazer a introdução alimentar quando e a introdução do leite quando? Então, isso vai depender de bebê para bebê. Eu, particularmente, no meu consultório, com meus pacientes, o que eu faço? Quando o bebê já está em uso de fórmula, eu antecipo essa introdução alimentar, porque já é um trato gastrointestinal que, pelo uso de fórmula, ele já não vai ter a proteção exclusiva do leite materno, então aquele contato com um outro alimento não vai ser tão agressivo para ele. Então, nesses casos de bebê que estão em uso de fórmula infantil, a introdução alimentar ela pode ser adiantada. E quando a gente entra com o leite de vaca, né? Quando o bebê
tem a PLV e a gente vai retornar com esse leite de vaca para ele. Isso vai depender muito do controle dos sintomas. Quando a gente perceber que o bebê já está bem controlado dos sintomas, já consegue se adaptar, a gente vai introduzindo aos poucos, mas isso vai depender de cada bebê. Pode variar, às vezes um bebê vai melhorar dos sintomas depois de 2 meses de tratamento, depois de 3 meses de tratamento. Então, é invariável. A gente não sabe como que vai acontecer com cada paciente, né? Mas a introdução do leite, ela vai ocorrer a partir da melhora completa dos sintomas e quando aquele bebê já estiver estável e a gente vê que a gente já pode fazer a reintrodução do leite, mas sempre aos poucos e sempre com muito cuidado, principalmente se for uma alergia e já é mediada. Essa, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado. E se ela for muito grave, né, se for muito reativa, isso é orientado até fazer em ambiente hospitalar, pelo risco de reação grave, tá? Deixa eu ver aqui quem me mandou uma pergunta. Tamara me mandou uma pergunta. Por que o consumo de leite de vaca não é indicado para crianças menores de 2 anos? Então, isso é uma coisa que é muito debatida em todos os consensos de alergia alimentar, em todos os congressos de pediatria, a gente está sempre falando nessa questão. Por que o leite de vaca é tão vilão assim para crianças abaixo de 2 anos? Então, principalmente por conta do seu poder alergênico. Ele possui mais de 20 proteínas com potencial risco alergênico. Então, a chance da gente desencadear um processo alérgico naquela criança que era previamente saudável pela introdução do leite materno antes dos 2 anos é muito grande. E por que é os 2 anos? Por que 2 anos, né? Por que essa idade aí? Porque 2 anos é o prazo que a gente espera, né, que aquele trato gastrointestinal ele esteja totalmente maduro e pronto para ter contato com proteínas maiores com poder alergênico. Além disso, o leite de vaca ele tem um alto teor de sódio, o que vai sobrecarregar a função renal das crianças abaixo de 2 anos. E ele tem um alto poder, uma alta quantidade de gordura, o que vai sobrecarregar o fígado daquela criança se houver contato antes dos 2 anos. Então, é principalmente por isso, Tamara, por isso que a gente não entra com esse leite abaixo dos 2 anos. O leite de vaca que eu falo, o leite de vaca mesmo. Fórmulas infantis, né? Cada uma tem sua indicação, cada uma tem indicação para a idade. Então, as fórmulas infantis, elas são completamente balanceadas para isso e a gente está totalmente seguro e livre para poder entrar com essas fórmulas infantis de acordo com a idade. Tanto é que cada idade tem a sua fórmula infantil específica, né? De 0 a 6 meses, 6 meses a 1 ano, de 1 a 2 anos. Então, toda a fórmula infantil vai ter a sua idade correspondente. E essa a gente pode confiar, porque vai ser uma fonte de cálcio, uma fonte proteica e uma fonte láctea de boa qualidade para aquela criança. Isso para criança que não está em aleitamento materno, né? Em aleitamento materno a gente preconiza até os 2 anos de idade. Deixa eu ver mais quem mandou aqui. Voltei à minha alimentação normal, estou comendo todos os derivados do leite e continuo amamentando. Davi não sente nada. Isso significa que ele não é a PLV? Sim, isso é um bom sinal. Quando o bebê já está curado, provavelmente o Davi está em aleitamento materno, né? E a mãe já retornou com a dieta. Então, é o que a gente faz. Quando o bebê já está estável, a gente vai introduzindo aquele leite materno através da alimentação da mãe, que inclusive é o jeito mais fácil da gente ver se aquela criança já está tolerando. E a gente vai introduzindo aos pouquinhos. A gente começa com alimentos com baixo teor proteico do leite, que vai passar via leite materno, independente da quantidade, só que numa quantidade menor, e a gente vai observando a reação naquele bebê que está mamando para ver se ele vai manifestar algum sintoma ou não. Então, sim, quando a mãe já está com a dieta normal, já está totalmente liberada, consome todos os produtos de fonte láctea e o bebê permanece assintomático, isso é um bom sinal, significa que o bebê pode estar, sim, livre da alergia. E aí o próximo passo, nesse caso, de acordo com a idade própria da criança, né, se houver uma idade, se a idade permitir, a gente já começa a introdução de alimentos lácteos para observar a tolerância da própria criança. Como substituir a fórmula para bebês de 1 ano e 8 meses? Não entendi muito bem essa pergunta. Como substituir a fórmula?
É um bebê APLV ou é um bebê que tem alergia, tem alguma intolerância alimentar? Me manda de novo essa pergunta que eu não consegui entender. O Bruno está me perguntando, acho que a pergunta que a senhora deve mais ouvir é quando tudo isso acaba. Quando a alergia acaba na vida de nossas crianças? Então, Bruno, realmente é uma pergunta que aparece todos os dias, né? Todos os pais são muito ansiosos por essa resposta, mas infelizmente é uma pergunta que a gente não tem uma resposta assim certa para poder dar. É dependente de organismo para organismo. A gente espera que o quanto antes aquela criança se cure, mas pela literatura, pelos fatos que a gente tem, pela experiência, né? A gente sabe que tem alergias que se estendem até 5 anos de idade, que se estendem até 7 anos de idade, principalmente se ela foi já mediada, que são alergias mais fortes, mais agressivas, mas a grande maioria acaba até os 2 anos de idade. Então, até 2 anos de idade, quando o trato gastrointestinal está totalmente maduro, totalmente formado, pronto, aquela alergia ela vai desaparecer, tá? Então, pode ficar tranquilo que até 2 anos é uma fase limite, tá? A Camila perguntou em torno de quantos anos a cura chega. Acabei de responder, Camila. A cura vai depender de paciente para paciente, mas geralmente até os 2 aninhos a criança já está tolerando muito bem. A Márcia está me perguntando, a assadura pode ser uma reação a leite? Então, a assadura isolada, não, Márcia, porque ela tem que ter algum outro sintoma, porque a assadura às vezes pode ser uma alergia, pode ser uma dermatite de contato, pode ser uma dermatite de pele mesmo, mas para estar associada com alergia alimentar, ela precisa de ter outro fator causador. Então, a alergia, a assadura, ela pode sim ser um sinal, desde que esteja associado com outro sinal da alergia alimentar. E geralmente, quando há a ocorrência dessa assadura, vai ser uma alergia IgE mediada, né? Que é a que vai dar sintomas de pele, sintomas de hiperemia local. Oi, Cora, tô mandando oi. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra pergunta aqui que eu recebi, que eu acho que é muito relevante também. Bebê com APLV precisa de suplementação de cálcio? Então, não precisa, desde que ele esteja recebendo uma fonte láctea. Desde que aquele bebê esteja com uma fonte láctea presente, ele não precisa de receber suplementação de cálcio. Seja ela via leite materno, seja ela através de fórmula. A gente sabe que o componente do leite materno é indiscutível e o componente da fórmula infantil é totalmente balanceado, equilibrado para a necessidade daquela criança. Então, não há necessidade da reposição de cálcio naquela criança com APLV que tem uma fonte láctea na sua dieta. Se for uma criança maior de 2 anos, em que às vezes o paladar dela já não vai muito aceitar as fórmulas infantis próprias, né, livres de proteína alimentar, de proteína do leite, aí sim, às vezes a criança tem a recusa da aceitação do leite. Nesse caso, a gente precisa suplementar com cálcio. Mas aí vai depender do peso, da idade da criança, e é sempre bom consultar-nos para a gente poder orientar direitinho. Então, o bebê que está em uso de fonte láctea não tem necessidade nenhuma de reposição. A outra pergunta que eu recebi, que eu também acho bem relevante, bebês que já são curados da alergia à proteína podem voltar a ter sintomas? Normalmente não. Normalmente, quando o bebê consegue a cura, consegue a estabilidade dos sintomas, não manifesta mais nenhum tipo de sintoma da alergia alimentar, a gente já considera que aquele bebê já está adaptado, já está curado e não tem necessidade nenhuma da gente preocupar com isso. Ele pode sim desenvolver alergia a outros alimentos, mas ao leite de vaca, uma vez estável, ele normalmente não volta a ter sintomas. Se ele está tendo sintomas semelhantes ao que ele tinha, provavelmente é alguma outra causa que precisa ser investigada também. Porque a gente sabe que a alergia alimentar, ela pode ser multialimentar. Isso é tema para uma próxima live que nós vamos fazer também, vai ser bem interessante. Então, a alergia multialimentar, ela pode ocorrer a outros tipos de alimentos e pode dar os mesmos sintomas também. Então, dá pra gente, às vezes, confundir mesmo. E aí, na maioria das vezes, se exclui o leite de vaca, que não tem melhora dos sintomas. Então, a gente tem que começar a pensar em outros alimentos também.
Deixa eu ver aqui. O Bruno me perguntando se a gente pode misturar fórmulas. Pode misturar fórmulas com proteínas lácteas e sem proteínas lácteas. E seria uma maneira de acrescentando aos poucos a proteína. Bruno, essa é uma forma de tratar. De reintroduzir, desculpa. É uma forma de reintroduzir a proteína do leite na alimentação daquela criança. A gente pode sim misturar as fórmulas, uma fórmula com proteína, com uma fórmula sem proteína que aquela criança estava usando. E nessa associação, a criança já vai ter contato de uma forma mais equilibrada com aquelas proteínas. E aí a gente vai observar e vai conseguir observar até de uma forma mais tranquila para observar se aquela criança ela ainda tem sintomas ou não. Mas podemos sim, isso é totalmente viável. Geralmente eu faço isso no consultório para a gente poder já equilibrar aquilo dali. Para equilibrar e para ver se a criança já está conseguindo absorver os alimentos, a proteína do leite. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. A Cora mandando um beijo. Obrigada, Cora. Saudade de você. Um beijo também. A Laila me perguntando como substituir a fórmula para bebês de 1 ano e 8 meses sem o risco de gerar uma alergia ou prejuízo ao organismo do bebê. Bom, o bebê com 1 ano e 8 meses, ele já é um bebê maiorzinho, já tem um trato gastrointestinal bem amadurecido, a gente já consegue introduzir várias coisas aí. Então, vai depender do que a gente quer tratar, Laila. É um bebê com APLV ou é um bebê que não tem nenhuma alergia alimentar? Se não houver nenhuma alergia alimentar, a gente segue a sequência padrão das fórmulas infantis própria para aquela idade, que aí vai depender se a criança tem alguma intolerância ou alguma alergia em questão que a gente quer tratar ou não precisa tratar, tá bom? A Maria Lúcia tá me perguntando, o leite faz falta? Tá com 0 lactose, tá pedindo pouco, aí substitui pelo Danone, nesse caso o leite pode fazer falta. Então, Lúcia, o leite, a fonte láctea, ela vai ser primordial até os 2 anos de idade. A partir de 2 anos de idade, desde que a criança tenha uma alimentação balanceada, rica em verduras, legumes e frutas, e proteína vegetal, de animal de alguma forma, ela não precisa do leite. O leite, a partir dos 2 anos de idade, ele vira uma questão de rotina e de hábito nosso, nosso hábito alimentar ele é bem baseado na fonte láctea. E desde que não se aceite mais o leite a partir dessa idade, a gente pode entrar com algum derivado de origem láctea, seja ele um iogurte, seja ele um queijo, seja ele algum outro derivado que vá substituir muito bem uma manteiga, que vai substituir muito bem aquele uso do leite se não houver predileção pelo paladar. Então não precisa de ficar preocupada se for o caso do seu bebê ser maior de 2 anos, não quiser mais o leite, pode substituir sim por alguma outra fonte láctea sem o menor prejuízo. A Lívia está me perguntando, a PLV pode interferir no desenvolvimento do bebê? A dentição tardia tem alguma relação? Normalmente não, Lívia, não tem relação. Alergia alimentar ela é uma doença que não vai trazer comorbidades nem prejuízo àquela criança, desde que a reposição láctea dela esteja sendo feita de maneira correta. Então, não vai haver prejuízo nem para o desenvolvimento cognitivo, nem para o desenvolvimento de crescimento ósseo, crescimento dentário, nada disso. Isso daí você pode ficar bem tranquila, não tem relação nenhuma. Deixa eu ver mais aqui. A Laila tá me falando que não tem nenhuma alergia alimentar. Então, Laila, nesse caso, vai ser uma fórmula própria para a idade. E essa fórmula própria para a idade, a gente tem que correlacionar de acordo com o hábito alimentar da criança, para ver qual é a necessidade real dela, se tem alguma deficiência, se precisa de complementar com alguma coisa. Então, depois você pode me mandar um direct que a gente conversa melhor, eu te explico melhor sobre essa indicação da fórmula de 1 ano e 8 meses. Tá? Deixa eu ver mais aqui algumas perguntas. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui que eu recebi. Me perguntam muito também sobre qual o fator de risco para alergia à proteína do leite de vaca. O principal fator de risco aí vai ser a imaturidade do trato gastrointestinal.
mas vai ser associação principalmente daquilo ali com o contato precoce de alguma proteína altamente alergênica. É um exemplo clássico disso que muitas de vocês já devem ter vivido ou presenciado ou conhece alguém que já relatou isso. É aquele bebê que nasceu, então eu vou contar aqui vários fatores de risco, né, que a gente vai associar e vai acabar chegando no comum, que é a alergia alimentar. Um bebê que nasceu antes do tempo, né, por inúmeros motivos, isso é inquestionável. Teve que nascer por exemplo, de 37 semanas, não conseguiu completar as 38 semanas. E aí aquele bebê teve que nascer de via cesárea, né? Então já é um fator de risco aí, essa via de parto cesárea, porque não teve contato com a flora materna para que aquele microbioma dele se forme de uma forma totalmente certinha, né? Se forme de uma forma completa. Então, após a via de parto cesárea, não vai haver contato com essa flora materna e não vai desencadear a formação dessa flora, desse microbioma intestinal desse bebê. Então, esse intestino dele já vai estar deficiente por isso. Aí vem o segundo passo, que é o que vocês já devem ter presenciado muito, aquela mãe que na primeira vez que o bebê vai mamar, o bebê não conseguiu sugar, a mãe não teve leite, por uma série de fatores, uma série de problemas que acontecem normalmente na gestação, no momento do parto, que é estressante, é preocupante. Então, a mãe não conseguiu ter leite. Aí, o que acontece? Aí, o bebê vai receber o famoso copinho da maternidade, né? Que é a fórmula infantil. Nada contra a fórmula infantil, tá, gente? Me entendam bem. Quando há necessidade, há necessidade. Mas naquele bebezinho, primeiro contato, primeira digestão, primeiro contato com aquele alimento altamente alergênico, ele vai desencadear um processo ali que vai ativar o sistema imunológico dele para que a reação alérgica ocorra. Então, são 3 fatores aí: a prematuridade, que já é um trato gastrointestinal mais imaturo, a via de parto cesárea, que já é um fator agressor para a criança, e pensando em relação a isso, e o aleitamento artificial, a primeira mamada do bebê ser um aleitamento artificial. Então, isso aí já vai contribuir muito para aquela criança desenvolver o risco de alergia alimentar. Outra pergunta que me fazem muito é irmãos, né? Às vezes a mãe tiveram um filho, o primeiro filho do casal desenvolveu alergia alimentar, descobriram um pouco mais tarde, porque foi relevando os sintomas e acabaram descobrindo depois, né? Aí tratou adequadamente, da forma que deveria ter sido tratada, e aí a criança ficou bem, né? Desenvolveu, chegou na fase de cura, ficou ótima. E aí o casal tem outro bebê, né? Aí vem outro bebê, e aí vem a dúvida, e aí a mãe fica muito preocupada se a alimentação da gestação dela vai interferir no desenvolvimento dessa alergia alimentar. Mas o que pode ser feito quando o bebê nascer? Se tem que já entrar com uma fórmula já de proteção, uma fórmula já preventiva. Então, nesse caso, gente, quando acontecem irmãos, quando o primeiro irmão teve a alergia alimentar, a chance do irmão do segundo filho ter alergia alimentar é 50%. Então, pode acontecer como pode não acontecer. A alimentação materna da mãe enquanto gestante, não vai interferir em nada na ocorrência da alergia alimentar naquela criança ao nascer. Então, a mãe pode ter uma alimentação normal e quando o bebê nascer também, ela pode ter uma alimentação normal sem restrição nenhuma, porque a gente não sabe se aquele bebê vai desenvolver ou não. O uso de fórmula, quando o bebê tem que usar fórmula preventiva, aí sim, aí eu concordo, porque a fórmula ela já é uma molécula artificial, já com potencial alergênico alto, que vai ter contato com aquele bebê que tem 50% de desenvolver uma alergia alimentar. Então, nesse caso, vale a pena entrar com uma fórmula específica de prevenção para aquele bebê, pensando que ele pode desencadear um processo de alergia alimentar. Então, nesse caso, é super válido a gente já prevenir com o uso de uma fórmula própria para prevenção, né? Então, é sempre bom a gente trocar ideias, né? A gente trazer isso para o médico,
para a gente poder orientar direitinho e decidir pelo melhor, né? Mais alguma pergunta, gente? Podem mandar. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida. E só para fazer uma diferenciação aqui muito importante, que é tema para outra live também, que a gente pode deixar mais para frente, a diferença primordial entre a lactose e a proteína do leite. Então, são coisas completamente diferentes, que têm sintomas às vezes parecidos, mas a grande maioria não. Na grande maioria, eles não vão ter sintomas semelhantes. Então, é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem, principalmente aquela mãe que está amamentando, precisa fazer a dieta, e aquela dieta que ela começa a fazer, ela começa a associar com, meu filho não pode com leite, não pode com lactose, não pode com proteína, e aí ela começa a se perder naquele meio do caminho ali e tira a lactose da dieta. Então não adiantou, porque a lactose é diferente da proteína. A lactose, ela não causa alergia. Tanto é que o bebê, ele continua recebendo a lactose via leite materno, via fórmula infantil, né? A lactose, ela tá ali presente. Na grande maioria das vezes, em caso de alergia alimentar, a gente não precisa tirar essa lactose, não precisa. E aí, o que acontece? A mãe, né, que tá em dieta, tá lá, coitada, sofrendo, né? Cortou a alimentação dela praticamente toda, eu sei que não é fácil. Aí ela tá lá e ela chega e descobre que tem um leite zero lactose. Aí ela vai, toma o leite, né? Toda feliz, com a consciência tranquila, por falta de orientação, né? Muitas vezes. Então, não confundam, gente. Quando é alergia alimentar, trata-se da proteína do leite de vaca. Não adianta a gente restringir a lactose. Não haverá melhoras dos sintomas. A lactose não tem poder de ser componente alérgico. A lactose não desencadeia processo alérgico. A proteína do leite é o nosso principal vilão aqui, como toda alergia alimentar. Toda alergia alimentar vai ser desencadeada por uma proteína daquele alimento. Seja o leite, seja o ovo, seja a soja, o trigo, o amendoim. A gente vai falar em outra aula que eu acho que é um tema muito vasto que a gente tem que abordar, alergia multialimentar, né? Visto que a alergia agora, como eu falei no início, está considerada como um problema mundial de saúde pelo aumento da incidência. Então, tá muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Oi, Li. Também sou sua fã. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Não, acho que eu já respondi todos. Alguém mais alguma pergunta? A gente já tá quase na hora da gente fechar a live, que senão eu não consigo salvar. Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa, mas podem me perguntando. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Bom, acho que gera muita dúvida também sobre a questão das fórmulas infantis, mas isso também pode ser tema para uma próxima live, a gente tem muito o que falar sobre isso. Oi, Felipe, um beijo. Então a gente... Olha, gente, minha amiga, a PLV pode gengibre? Eu tenho certeza que o Bruno tá do seu lado. Pode. A PLV, pacientes com alergia à proteína do leite de vaca podem consumir gengibre tranquilamente, não tem problema, tá? Então, gente, vamos já finalizando, que já estamos nos meus minutos finais. Vamos falando, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem mandar, tá? Podem mandar via direct também, muitos pacientes meus têm o meu telefone, podem mandar se tiver alguma dúvida, se não tiver ficado algo claro, podem mandar sugestões também pra gente conversar na próxima live, tá? Bruno, o rei que entrou, né? Tá bom. Carol, obrigada a você, muito obrigada por participar, tá? Quero mandar um beijo para todo mundo, agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um grande prazer estar com todos vocês, tá?
Espero que tenha sido relevante para vocês. Quem quiser deixar um recadinho para mim depois, vai ser muito bem-vindo. Mas muito obrigada pela presença. Um beijo para todo mundo. Conto com vocês nas próximas. Aceito sugestões de tema pra gente falar mais pra frente, tá? Porque eu sei que tem muita coisa que gera muita dúvida. Então, às vezes eu fico sem saber o que abordar de mais relevante. Mas podem me mandar, tá? O que vocês tiverem de dúvidas ou sugestões serão muito bem-vindos, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Um beijo do fundo do coração. Muito obrigada pela presença. Espero que tenha ajudado. Vamos falar de glúten sim. Li, pode deixar. Glúten é um polêmico, muito polêmico, né? Então tá bom, gente. Vou encerrar aqui, porque senão não consigo salvar, tá? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigada por terem participado comigo. E estaremos juntos na próxima. Beijo. Tchau, tchau.